De rejeitado pelos próprios pais, a gênio que mudou o mundo. Ele foi demitido da própria empresa antes de voltar e revolucionar tudo. Dos fundos de uma garagem à liderança da marca mais valiosa do planeta, a história de Steve Jobs é uma jornada de fracasso, ousadia e reinvenção. Prepare-se para descobrir como um garoto rebelde se tornou um dos maiores gênios da inovação, e por que seu legado continua moldando o mundo até hoje. Já deixa o like e se inscreve no canal da Mente. Aqui você vai descobrir o que faz uma pessoa sair do zero e se tornar verdadeiramente extraordinária. Era 24 de fevereiro de 1955. Um bebê nascia em São Francisco, fruto de um amor proibido e rejeitado por todos. Ninguém poderia imaginar que aquele menino, abandonado até pelo próprio pai, se tornaria o gênio por trás da Apple. Esta é a história real de Steve Jobs, e ela começa com um escândalo. Tudo começou em 1954, quando Abdul Jandali, um imigrante sírio, conheceu Joanne Sieble na universidade. Eles se apaixonaram, mas quando Joanne engravidou, o mundo dela desabou. Seu pai, um católico extremamente rigoroso, ameaçou deserdá-la se ela se casasse com um muçulmano. Jandali, sem coragem de enfrentar a situação, abandonou Joanne grávida. Sozinha e desesperada, Joanne tomou uma decisão dolorosa: entregar o bebê para adoção. Mas ela não queria que seu filho sumisse no mundo sem garantias. Ela impôs duas condições aos pais adotivos: eles tinham que ser católicos e ter formação universitária. Quando o bebê nasceu, um casal perfeito apareceu, católicos e formados. Mas, no último momento, eles desistiram, queriam uma menina. Foi então que Paul e Clara Jobs receberam um telefonema no meio da noite: temos um menino. Vocês o querem? Eles disseram sim na hora. Mas Joanne se recusou a assinar os papéis. Paul e Clara não tinham faculdade. Foi só quando o casal prometeu, sob juramento, que mandariam um garoto para a universidade, que Joanne cedeu. E assim, aquele bebê rejeitado ganhou um nome: Steve Paul Jobs. Aos 5 anos de idade, no ano de 1960, Steve e sua família se mudaram de São Francisco para uma cidade chamada de Mountain View, na Califórnia, aonde mais tarde se tornaria conhecida como Vale do Silício. Na sua infância, os pais de Jobs perceberam que ele era uma criança com dificuldade de se comportar em uma sala de aula tradicional. Ele tendia a resistir a figuras de autoridade, frequentemente se comportava mal e chegou a ser suspenso várias vezes. Clara, a sua mãe, o ensinou a ler antes do período de alfabetização e percebeu a facilidade que ele tinha em aprender, o que fez justamente com que seus tempos na escola o deixassem muito entediado, porque para Steve Jobs, tudo era muito fácil. E o seu pai, que tinha sofrido abusos quando ele era criança, nunca buscou recriminar o Steve, e ao invés disso, culpou a escola por não conseguir desafiar intelectualmente o seu filho. Mas teve uma professora que o transformou. Steve tinha ido assistir aulas em uma turma avançada da 4ª série, e a professora conseguiu dentro de um mês, contornar o comportamento rebelde e disperso de Steve. E como foi que ela fez isso? Ela o subornou para aprender. Olha, Steve, eu quero muito que você termine esses exercícios. Por isso, eu vou te dar $5 se você terminar. Isso despertou em Steve uma vontade de aprender as coisas. Desde cedo, o dinheiro despertava um brilho especial nos olhos do jovem Steve. Aquele ano, em particular, foi mais produtivo para seu aprendizado do que todos os outros anos escolares combinados. Seu desempenho acadêmico melhorou tanto que a escola sugeriu que ele pulasse 2 séries, permitindo que fosse integrado a uma turma mais desafiadora intelectualmente e melhor alinhada ao seu potencial. No entanto, seus pais, talvez com grande sabedoria, recusaram a proposta. Preocupavam-se que a diferença de idade pudesse prejudicar sua capacidade de formar vínculos sociais. No final, Steve avançou apenas um ano letivo. Porém, após avançar de série, Steve foi transferido para Crittenden Middle School, em Mountain View, uma experiência que marcaria profundamente sua adolescência. Lá, ele se tornou um jovem solitário, excluído e socialmente deslocado. A escola ficava em uma região carente da cidade, um ambiente com o qual Jobs nunca se identificou. Para piorar, ele sofria bullying constante, tornando seus dias ainda mais difíceis.
Ele resistiu por um ano, mas no meio da 7ª série, após mais um dia de humilhações e agressões, chegou em casa e deu um ultimato aos pais: ou ele saía daquela escola, ou ele abandonaria os estudos de vez. A escolha era clara: ou seus pais o transferiam da Crittenden Middle School, ou Steve abandonaria os estudos para sempre. Diante do ultimato, a família não teve alternativa. Mudaram de Mountain View para Los Altos, na Califórnia. Foi nesse momento que começaram a surgir os primeiros indícios do lendário poder de persuasão de Steve Jobs. Em Los Altos, o jovem Jobs passou a acompanhar mais de perto o trabalho do pai, Paul Jobs, um verdadeiro faz-tudo que dominava com maestria desde mecânica até marcenaria e elétrica. Seu talento era tão extraordinário que parecia capaz de materializar qualquer ideia, desde um armário sob medida até um skate personalizado ou uma casinha de cachorro. Não havia projeto que Paul Jobs não conseguisse transformar em realidade com suas próprias mãos. Steve via em Paul muito mais que um pai, era seu maior exemplo. E essa admiração mútua moldaria para sempre o futuro do jovem Jobs. Nos momentos livres, Paul dedicava-se a restaurar carros antigos. Embora os veículos em si não despertassem o interesse de Steve, foi através desse hobby que ele teve seu primeiro contato com a eletrônica, e aquilo mudou tudo. Fascinado por componentes, Steve transformou os finais de semana em verdadeiras caças ao tesouro. Junto do pai, percorriam o bairro revirando lixos atrás de peças descartadas, resistores, capacitores, qualquer coisa que pudesse ser reaproveitada. E o local era perfeito para isso. Los Altos, nos anos 60, era um verdadeiro celeiro de mentes técnicas. Mecânicos consertando motores na garagem, engenheiros testando protótipos de baterias, técnicos ajustando painéis solares. Steve absorvia cada detalhe como uma esponja. Para ele, aquelas ruas eram mais que um lar, eram um laboratório a céu aberto. Steve não se contentava em apenas observar, ele mergulhava de cabeça. Passava horas invadindo as garagens dos vizinhos, fazendo perguntas sem fim, desmontando e remontando equipamentos com uma curiosidade insaciável. Foi assim que descobriu o Hewlett Packard Explorers Club, um grupo onde jovens entusiastas da tecnologia ouviam engenheiros da HP, a gigante que conhecemos hoje, compartilharem seus projetos mais inovadores. Para Jobs, aquilo era como encontrar ouro. Mas Steve não era de ficar só na plateia. Em um ato de audácia que já revelava seu espírito visionário, ele pegou o número de Bill Hewlett, o cofundador da HP, e fez um cold call direto para o CEO. A conversa durou incríveis 20 minutos, e não foi em vão. Jobs não só conseguiu as peças eletrônicas que queria, como impressionou tanto Hewlett que ganhou um convite, um trabalho de verão na HP. Aos 12 anos, ele já estava pisando no coração do Vale do Silício, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Dessa experiência, Jobs extraiu uma lição que carregaria para toda a vida. Quando você enfrenta o medo e age, mesmo sem garantias, o universo te recompensa de formas inesperadas. Aquele cold call para Bill Hewlett foi muito mais que uma ousadia infantil. Foi um marco que revelou que riscos calculados abrem portas invisíveis, que rejeição é sempre melhor que o arrependimento, e que as maiores oportunidades estão do outro lado do medo. Anos depois, essa mentalidade moldaria suas decisões mais ousadas. Deixar a faculdade para viajar à Índia. Fundar a Apple na garagem aos 20 anos. Criar o iPhone sem saber se o mercado estava pronto. No clube da HP, Jobs conheceu Steve Wozniak, um gênio introvertido da computação, 5 anos mais velho. A química foi instantânea. Wozniak era o cérebro técnico, dominava circuitos como ninguém. Jobs era o visionário, enxergava possibilidades onde outros só viam peças. Juntos, formavam a dupla perfeita. Woz criava, Jobs vendia. O Despertar Intelectual, de 1970 a 1972. Na adolescência, Jobs descobriu Shakespeare, Platão e Dylan Thomas. Matriculou-se em redação criativa, chegou a puxar matérias de anos anteriores. Vivia entre dois mundos. Demasiado nerd para os hippies, que só queriam ficar chapados. Muito descolado para os tradicionais. Em 1972, ingressou na Reed College para estudar literatura, mas abandonou após 6 meses. A jornada da Índia e o retorno. Viajou para buscar iluminação espiritual, misturando budismo e LSD. Ao voltar,
conseguiu emprego na Atari como designer de jogos. Seu estilo perfeccionista e arrogante irritava colegas, nada era bom o suficiente para ele. A astúcia de Jobs e o primeiro contrato. Na Atari, Jobs recebeu uma oportunidade ambiciosa: desenvolver um jogo que se tornaria o lendário Breakout. Seu chefe, impressionado com sua confiança, ofereceu-lhe $5.000, uma quantia expressiva para a época. No entanto, Jobs, ciente de suas limitações técnicas, recorreu a seu antigo companheiro, Steve Wozniak. Com habilidade persuasiva, apresentou a proposta como um projeto modesto. Voz: a Atari está disposta a pagar $700 por um jogo simples. Se você aceitar, dividiremos igualmente. Wozniak, movido pelo entusiasmo de criar algo novo, concordou imediatamente. Noites de trabalho intenso se seguiram, com Wozniak, o verdadeiro arquiteto do código, desenvolvendo o jogo com maestria. Quando o pagamento foi realizado, Jobs repassou a Wozniak apenas $350, retendo para si a maior parte dos lucros. O gesto, embora questionável, revelava uma característica marcante de Jobs: sua capacidade de negociar, quando necessário, manipular situações em seu favor. O nascimento da Apple. Tudo começou quando Jobs viu o projeto secreto de Wozniak, uma placa de circuito que conectava teclado mais monitor, revolucionário para a época. Woz foi o primeiro no mundo a exibir um caractere digitado em tempo real. Jobs convenceu Woz a largar a HP e fundaram a Apple Computer em 1976. Jobs estava fazendo uma dieta nessa época baseada em frutas. E por acaso ele tinha acabado de ir visitar uma fazenda de maçã. E aí ele colocou o nome de Apple, também porque aparecia antes de Atari nas listas telefônicas. O dono de uma loja de informática que tinha assistido o evento ficou empolgado com essa inovação e ofereceu para pagar por 50 dessas placas de circuito a $500 cada. Mas quando eles foram entregar, o dono da loja não quis ficar, pois ele só queria o computador completo e não só as placas. Foi quando Jobs deu a ideia dele vender além de monitores e teclados também placas, e acabou se tornando um sucesso de vendas. A equipe cresceu para 12 funcionários. Saíram da garagem para um escritório de verdade. Jobs passava dias fazendo cold calls e noites brigando com a equipe. Aos 21 anos, ele já liderava uma empresa, com todo o seu estilo explosivo. Desde os tempos de escola, Steve Jobs mantinha um relacionamento complicado com Crisan Brennan. Em 1977, aos 22 anos, a história se repetiu. Assim como seu pai biológico havia feito, Jobs engravidou Crisan, e quando ela deu à luz a sua filha, Lisa, em 1978, ele simplesmente se recusou a aceitar a paternidade. Jobs ignorou Crisan e chegou a dizer que a filha não podia ser dele. Só aceitou fazer o exame um ano depois, e claro, o resultado foi positivo. A justiça o obrigou a pagar pensão, mas Jobs evitou a menina por anos. Depois de algum tempo, algo mudou. Talvez remorso, talvez pressão social, mas aos poucos, Jobs reconheceu Lisa como filha. Abandonou as drogas e adotou um visual mais sóbrio. Batizou um computador da Apple de Lisa, e negou no início, mas depois admitiu a homenagem. Por ironia do destino, o mesmo homem que criou dispositivos para conectar pessoas passou anos tentando se desconectar de sua própria filha. O processo movido por Crisan quase levou a Apple à falência, mas também forçou Jobs a encarar suas responsabilidades. E assim, entre negações e um lento amadurecimento, Jobs aprendeu da maneira mais difícil que algumas heranças não podem ser evitadas, nem mesmo por um gênio que acreditava poder redesenhar a realidade. Em 1977, com apenas 22 anos, Jobs oficializou a Apple como empresa, com valor inicial de $5.000. 3 anos depois, em 1980, a Apple abriu capital na bolsa com um valor de mercado explosivo, $1,79 bilhão. Centenas de funcionários viraram milionários da noite para o dia, e Jobs, agora uma celebridade, estampou capas de várias revistas. Seu poder de persuasão era lendário. Uma mistura de carisma, obsessão e visão que fazia pessoas acreditarem e realizarem o impossível. Apesar de ser apenas gerente de projetos e maior acionista, Jobs liderou o desenvolvimento do Macintosh, lançado em 1984. O Mac revolucionou a computação com primeira interface gráfica acessível.
Design icônico. Comercial histórico, o lendário 1984, dirigido por Ridley Scott. Mas o sucesso veio com problemas. Preço inflado, saiu por $2.495, o dobro do planejado. Atrasos. Jobs recusava lançar algo imperfeito. Concorrência da IBM pressionando o mercado. Em 1985, após conflitos com o CEO John Sculley, ex-Pepsi, Jobs deu um ultimato ao conselho: ou ele sai, ou eu saio. O conselho escolheu Sculley. No mesmo dia, Jobs vendeu quase todas suas ações, guardou apenas uma, simbolicamente. Aos 30 anos, o fundador da Apple virou notícia mundial como o gênio demitido. No exílio, Jobs fundou a Next Computadores para a Educação. Foi um fracasso comercial, mas tecnologia revolucionária que influenciou o futuro Mac. Em 1986 comprou a Pixar por $5 milhões, adquiriu 70% da empresa de George Lucas. Em 1995, lançou Toy Story, primeiro filme 100% CGI, bilionário. Ações de Jobs valeram $1,2 bilhão, 5 vezes mais que seu lucro com a Apple em 1980. Ironia do destino. Jobs ficou bilionário primeiro pela Pixar, não pela Apple. Em menos de uma década, Jobs viveu tudo, de garoto prodígio a CEO exilado, de inovador a fracassado, e por fim, a bilionário por um caminho inesperado. Mas esse não era o fim, era apenas o intervalo de uma história que ainda reservava seu maior ato. Quando Jobs foi expulso da Apple em 1985, a empresa entrou em colapso. Participação de mercado caiu para 4%. Ações despencaram de $70 para $14. Inovação? Zero. A Apple estava morrendo lentamente. Em 1996, a Apple fez o impensável, comprou a Next, de Jobs, e o trouxe de volta, primeiro como consultor, depois como CEO interino, sem salário. Sua simples presença fez as ações subirem 43% em dias. Mas a jogada mestre veio com parceria com a Microsoft, inimiga mortal. Bill Gates investiu $150 milhões. Jobs eliminou 70% dos projetos e 3.000 funcionários. Em 2001, o iPod surgiu com um lema: 1000 músicas no seu bolso. Mas Jobs já via o futuro. Se celulares tirarem fotos, um dia tocarão música. E em 2007 o iPhone chegou. Com isso acabou com os teclados físicos e com os BlackBerry. A Apple desenvolveu uma tela de celular nunca antes vista pelo mercado. Ela conseguia processar várias entradas ao mesmo tempo e permitia que as pessoas pudessem digitar tocando na tela com os dedos. E combinando nessa tela, com design fino e hermeticamente fechado, em janeiro de 2007, Steve Jobs subiu no palco para anunciar o iPhone. A partir desse momento, a indústria de celulares mudou para sempre. Apesar da ascendência estrondosa da Apple ou de tantas vitórias na vida profissional de Jobs, em 2003, uma varredura nos rins mostrou que Jobs tinha um tumor no pâncreas, câncer pancreático. Infelizmente, a operação para remover parte do pâncreas mostrou que o câncer também tinha se espalhado para o fígado. Em 2008, o câncer de Jobs se espalhou ainda mais, e seus problemas de saúde tornaram-se mais óbvios, por causa da sua severa perda de peso e aparência murcha. Em outubro de 2011, o mundo lamenta com a morte de um dos maiores visionários e gênios que ditaram completamente a vida como a gente conhece hoje. Ele tinha 56 anos. A personalidade de Steve Jobs se refletiu nos produtos que ele desenvolveu através da Apple. Muitas vezes uma pessoa de um lado motivadora, inspiradora, visionária, da outra arrogante, excessivamente sincera e mal educada, Jobs inegavelmente fincou a sua bandeira na história pelos milhares e milhares de anos que vamos seguir daqui para frente. Steve Jobs partiu em 2011, mas seu legado nunca morrerá. Ele nos mostrou que a genialidade não é sobre perfeição, é sobre paixão, visão e, acima de tudo, a coragem de pensar diferente. De uma garagem à empresa mais valiosa do mundo. De um filho rejeitado a um ícone eterno. Sua história prova que nossos maiores obstáculos podem ser o combustível para mudar o mundo. E você? Qual será o seu legado? Se esse vídeo te inspirou, deixe seu like, porque ideias como as de Jobs merecem ser lembradas.
Se inscreva no canal da Mente para mais histórias de quem ousou desafiar o mundo. Até a próxima!